Oi, tudo bom, meus amores? Estão escutando? Oi, Rô. Estão me escutando? Veja se o som tá bom, se tá tudo bom. Se tá tudo certinho. Eu vi que vocês comentaram lá, mas não consegui ler ainda. Obrigado. Depois eu leio. Ainda não deu tempo. Uma música calminha, domingo à noite. Dá uma relaxada. Né? Tudo bem com vocês? Oi, Didis. Oi, Maria. Tá dando pra escutar tudo certinho. A música tá muito alta, tá muito baixa. Tô fazendo teste de novo hoje no Facebook pra ver se pega. Gordo, se você conseguir dar uma entrada lá no Facebook e ver se tá pegando, só quero testar. Porque no Face é bom que dá pra compartilhar a tela. Legal, né? Então daí eu tô testando, né? Ver como é que eu consigo fazer aqui no Faces. Ver como é que fica. Tudo tranquilo, gente? Tudo leve? Tudo na paz? Quem aí tá em dúvida? Já tem algum tipo específico? Quem já tá aí? Já tá os 9, os 4, os 2? Tem alguém aí que ainda tá... não tem nem ideia? Manda pra todo mundo, porque domingo à noite o povo é preguiçento, né? Então vamos mandar para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra galera aqui. Vamos lá. Tentar mandar, né? Mas o povo nem tá ao vivo aqui, gente. Como é que eu faço? Vou mandar pra Pri. Vou mandar aqui pra galera, né? Nani. Vamos ver quem que vai assistir, gente. Hoje, então, eu só vou dar uma passadinha bem rapidinha de ontem, né? Dos emocionais. E daí eu vou passar para os mentais, né? Manda pra Rê, manda pro Leslie. Ah, tá bom. Vai esse povo aí mesmo. Ai, meu povo. Dani, acabei de te chamar, né? Porque, né? Então, vamos tirar já essa musiquinha. Já deu. Já deu pra cabeça. Eu só não sei como desligar, mas tudo bem. A gente tenta, né? Cadê? Senão eu jogo ele pela janela. Vamos. Pronto. Pronto. Tirei esse treco. Muito calmo, né? É uma aprovação pra você? É muito difícil, né? Oh, yeah! Então, aqui. Então, enquanto eu estou passando no Facebook só pra fazer os testes, eu tô aqui com vocês. É muito difícil, mãe, essa musiquinha calminha, assim, te irrita, né? É, eu sei. Mas vamos lá, vamos lá. Então, ontem nós falamos dos... Ai, rinite não adianta, gente, continua. Ontem nós falamos, então, dos tipos emocionais. É a tríade que busca o sentimento, que busca a atenção, o amor, né? É voltado mais para esse lado. Então,
Só retomando, relembrando bem rapidinho, o tipo 2, que é o prestativo, né? Onde na infância ele tinha aquela necessidade de fazer pelos outros, né? Fazer pelo provedor, tudo, para daí ser amado, né? Ele achava que ele tinha que suprir a necessidade dos outros, para daí sim ser amado, né? A motivação é ser amado. O vício é o orgulho, a soberba, o medo é afastar os outros se ele não estiver disponível. Então, é aquele medo de que se eu não suprir aquela necessidade daquela pessoa, eu não vou ser amado. E o ponto de equilíbrio é olhar para as suas próprias necessidades, deixar um pouco as necessidades dos outros de lado e olhar para as suas próprias necessidades. Beleza? O tipo 3 é o bem-sucedido. Tipo 3 é o bem-sucedido. Que na infância não importava o que ele era, importava o que ele conquistava, o que ele fazia. Então, ele sempre tinha que ser o melhor, sempre a motivação dele foi buscar, a motivação dele é buscar o valor, porque ele na infância, ele sempre fazia para conquistar as pessoas, conquistar o amor das pessoas através do que ele tinha, do que ele possuía, do que ele conquistava, e não do que ele era. Então, o vício é a ilusão e principalmente a vaidade, ele foca muito também na parte da vaidade. O medo dele muito grande é de fracassar, que ele acredita que se ele fracassar, ele não vai ter o amor de ninguém. E o equilíbrio é ser mais do que ter. Então, ele tem que ser mais do que ficar só possuindo, né? Só sempre status. O tipo 4 é o melancólico, que na infância se sentia diferente, Oi, Bra! Tudo bom, lindão? Que na infância ele se sentia diferente e o que ele fazia? Ele achava que por ele não ser até mesmo parecido fisicamente com quem ele convivia, ele achava que ele era nada, vamos dizer mais ou menos assim, né? Era nada. Então, a busca dele é sempre pela identidade, ser único, ser aprovado como realmente ele é, e não pelo que. Não por ele ser diferente, né? Ele acredita que ser diferente é ruim, e não é. Então, o equilíbrio é parar de se comparar com os outros. É um tipo muito melancólico, é um tipo muito. É o que demonstra mais a tristeza do que os outros dois, tá? É o que vai demonstrar mais os sentimentos. Ele é o mais sentimental dos três. Beleza, galera linda amada? Podemos passar para os tipos mentais. Vamos para os mentais. Só relembrando o que teve ontem, né? Pessoal que está entrando novo aí, que eu tô vendo, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo um aulão, tá? Um aulão gratuito, né? Sobre enneagrama, sobre autoconhecimento. Quem perdeu, não se desespere. Só não assista hoje, assista amanhã. E na terça-feira vai ter um resumão de tudo. Então, não perca a terça-feira, tá? Terça-feira eu vou fazer um resumão de tudo, então não se preocupe se você ficar um pouco perdido, não tem problema, porque eu vou resumir tudo na terça-feira. Só continue acompanhando todos mais esses 3 dias, que são também às 8 horas. Beleza, meus amores? Muito feliz por estar vendo carinhas novas entrando aqui. Então, vamos para os tipos físicos! Que lindo! Por que eu tô feliz? Porque eu sou tipo físico. Até que enfim, chegamos no tipo físico. Então, físico não, desculpa, gente. Físico não, mentais. Corta o físico da cabeça, são os mentais. Então, meu povo, os mentais é o tipo 5, 6 e 7. O que eles buscam? Eles buscam segurança. Eles sempre estão em busca de segurança. Então, o que acontece?
é o tipo que tem muito medo. Sempre tem um medo envolvido nas histórias, tá? Sempre vai ter esse medo. Então, vamos para primeiro o tipo 5. Oi, Aninha linda! Os tipos 5 são os observadores, os estrategistas. O vício emocional dele é avareza. Na história de infância que a gente tinha comentado, é aquele tipo que ele se sentiu invadido de alguma forma, que ele também não era valorizado como ele era. E o que ele fez? Ele se fechou no mundinho dele. Então, se fechou na mente dele. Então, são aqueles que ficam mais no mundinho deles. Aqueles bem mais reservados, mais tímidos, não querem muita conversa, não gostam de se socializar. É aquele que chega na festa, dá oi para quem viu, porque não vai atrás para dar oi para todo mundo, e quando vai embora também ninguém percebeu que foi embora, porque ele sai ali realmente porque ele não quer ser percebido. Ele quer sempre ficar meio que na sombra, meio que escondido. Geralmente esses tipos são extremamente inteligentes, porque como eles se fecham na sua mente, eles buscam muitos conhecimentos e ficam ali com aqueles martelando, vamos dizer, né? Fica aquele conhecimento ali, ele fica trabalhando sempre a sua mente. Ele não, por não gostar de se socializar, por não ter uma rede de amigos, justamente por ser extremamente tímido, por conta disso, dele se fechar na mente dele, ele acredita que o que ele fala as pessoas não vão concordar, então ele prefere não falar, prefere deixar. Então, ele é extremamente inteligente, tá? Extremamente inteligente. Ele gosta muito de fazer as atividades em que não vai envolver grupo, sabe? Ele é mais individualista mesmo. Ele ignora, ele até não demonstra emoção. É uma pessoa que tem bastante dificuldade de mostrar as emoções. Eles são extremamente metódicos. Eles são acumuladores, tá? Mas eles não são acumuladores físicos, eles são acumuladores mais pro lado mental. Mas eles têm também a questão do físico, porque eles têm muita dificuldade de desapego. Ele tem muita dificuldade, porque ele quer proteger o que é dele. Tudo que é dele, ele quer proteger. Tudo que seja diretamente voltado para ele. Então, seja a parte de conhecimento, então ele se fecha, ele não é uma pessoa que gosta de expor o seu conhecimento, tá? Ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas ele não quer expor, porque é dele. Ele se sente seguro quando ele mantém essas informações com ele, quando ele mantém as coisas dele com ele. Ele passa muito aquela imagem de pessoa fria, calculista, porque eles são muito fechados. Muito fechados, eles gostam de viver no mundinho deles, tá? E eles chegam até a ser bastante perfeccionistas com o mundo deles. Quando eles precisam de silêncio, precisam ter o cantinho deles, para ninguém perturbar, tá? Eles querem distância, não são muito carinhosos, não são muito, sabe, acolhedores. Tudo porque eles sentem que eles têm que ficar ali protegendo. Eles têm a busca, o medo deles, né? De ser invadido novamente. Então, eles ficam protegendo tudo o que eles têm. Eles protegem, tá? Eles são extremamente prudentes, né? Eles são corajosos, eles são muito corajosos, tá? São pessoas que não é que elas têm medo da vida, não, elas só não querem que isso invada o seu mundo. O que eles fazem é para não invadir o seu mundo.
Eles têm muito desconforto quando sofre pressão, sabe? De ter que se expor ou de ter que fazer alguma coisa em que ele vai ter que colocar o seu conhecimento para fora ou se expor fisicamente. Eles têm um desconforto muito grande em relação a isso, tá? Eles não são muito acessíveis. Até em questão de respostas, assim, sabe? Quando você conversa, são aquelas pessoas com respostas mais diretas. E mais curtas para não deixar você envolver, sabe? Ele não se envolve, não se envolve. Mas vamos para um resuminho assim, né? Que eu coloco aqueles tópicos para vocês, né? A sua motivação é ser capaz. Então, ele se fecha no mundinho dele e tudo para mostrar que ele é capaz de ser quem ele é, como ele é. Tá? Então, essa é a motivação dele, ser capaz. O que ele teve também de mensagem consciente, como tem parecido com outros tipos, por isso que eu falei para vocês que acabam confundindo, é essa necessidade de... ele escutou que se ele tivesse a necessidade dele, não é bom. Não é bom ter a necessidade dele e não ter a vontade dele. É muito parecido com outros tipos. E a mensagem que ele não ouviu é que as necessidades dele realmente importam. Então, o foco dele sempre é a necessidade, tá? A percepção da vida dele é extremamente realista. Ele é extremamente realista. É aqueles que fazem de tudo para não gastar energia. Então, eles são mais fechados, então eles não gostam de esportes, eles não gostam de caminhadas. Gente, lembrando que é o extremo do tipo, tá? Lembrando que esse é o extremo. Eles fazem de tudo para poupar energia e só gasta a sua energia com o seu mental, tá? O maior desejo deles é ser competente, o vício é a avareza, que eu falei. O medo dele maior é de ser incompetente, é de ser incapaz. Então, ele tem um medo muito grande disso. A frase dele é: o que importa é a razão e não a emoção, porque tudo para ele tem que ser muito mais racional, porque ele esconde a emoção dele, ele não gosta de pôr a emoção dele para fora. E o ponto de equilíbrio dele é se permitir sentir. Que o sentir não vai fazer mal para ele, ele pode sentir, só que ele tem medo desse sentir porque ele vai ter que se abrir. Então, por isso que o ponto de equilíbrio dele é se permitir sentir. Beleza, galerinha linda do meu coração? Tudo certo? Entenderam o tipo 5? Me conta aí. Ó, por enquanto a aula do Facebook não caiu, ontem caiu. Hoje tá ali, firme e forte. Né? Não tem pessoas lá, mas tá bom, né? Posso continuar então, galerinha linda? Ai, tô tão feliz de vocês estarem aqui. Dona Mari, amanhã eu não vou poder assistir a sua live, meu amor, porque é bem na hora da minha. Se vocês deixarem salvo, depois eu assisto, tá? Né, Jax? Né, Dona Mari? Sem comentários. Então, vamos para o tipo 6. Tipo 6. Sabe qual que é o tipo 6? O tipo 6 é o medroso do Eneagrama. Tá? É o medroso. Ele é extremamente cuidadoso. Mas não se preocupe, Mari. Lembre que terça-feira não pode perder, que daí a gente vai ver tudo, beleza? Não perca. Terça-feira. Aí fica mais difícil, assim, de você entender. Não, mas não tem problema. Se você conseguir, tá ótimo. Qualquer coisa, você me chama lá no direct. Então, o tipo 6, ele é o cuidadoso. O vício emocional dele é o medo, porque realmente tudo que ele faz é pela questão do medo.
A forma como ele age é por conta do medo. Ele é extremamente desconfiado. Ele tem medo que sempre vai acontecer alguma coisa de ruim. A infância dele, só pra gente relembrar que é a infância dele, acho que eu nem coloquei aqui a infância dele na minha cola. Não coloquei. A infância dele é aquele que o pai era muito... É mais baseado no pai, tá? Não é que seja exclusivamente o pai. É quem é o provedor ali, né, da casa. Então, ou o pai era extremamente ausente, ou era extremamente impositor, e ele tinha medo, ele tinha aquela insegurança de não ter mais aquela pessoa naquele controle. De não ter alguém para controlar tudo. Então, ele tem esse... tudo gerado no medo. Essa criança, ela foi tudo... A história de infância dela foi toda gerada no medo. Por causa dessa figura que eu falo pai, justamente para tentar vocês entenderem, tá? É que esse pai, ele ou era autoritário demais e não demonstrava emoção, ou é imponente, né? Aquele pai imponente, ou era um pai ausente. De alguma forma. De alguma forma ele era ausente. Então, essa criança não se sentia segura. Ela não se sentia segura. Ou porque o pai era ausente, ou porque o pai não demonstrava emoção, ou porque achava que se o pai sumisse dali não ia ter ninguém para proteger a casa, porque ele era tão impositor, tão autoritário, que essa criança sentiu que só ele que conseguiria dar a segurança para aquele ambiente. Que só ele poderia deixar tudo tranquilo. Né? Então, essa é a história de infância do tipo 6. Então, ele se tornou uma pessoa extremamente desconfiada, com muito medo, muito dependente, não gosta de improvisos, gosta de estar tudo bem calculado, ter muita clareza em tudo que tá fazendo, muita clareza. Ele fica extremamente ansioso quando tem surpresas, não gosta de surpresas, não gostam de suspense, são muito desconfiadas, estão sempre em alerta, sempre com medo e sempre achando que o mal vai acontecer, sempre pensando no que pode acontecer de ruim. Eles olham primeiro para o lado ruim, para depois pensar o lado bom, porque eles questionam muito o que vai acontecer. São pessoas que questionam muito, mas o que vai acontecer de ruim? Eles não olham muito o que pode acontecer de bom. Eles acham que nada vai acontecer de bom, sempre vai acontecer ruim, tá? Eles questionam muito as pessoas que são mais impulsivas, porque ele não consegue. Ele fala, como você faz isso? Imagine o perigo, isso e aquilo, sabe? Eles não conseguem. Eles só conseguem ver o lado ruim. Por isso que ele tem que calcular tudo, tem que pensar tudo. Eles são, sim, sociáveis, tá? Não é que eles têm medo de convivência com as pessoas. Não, eles são sociáveis. Eles vivem cercados de pessoas, tá? Mas essa questão de sempre estar com pessoas, de ser sociável, não é simplesmente porque ele gosta das pessoas, é porque quanto mais gente ele se sente mais seguro. É uma forma dele ter segurança, né? Porque vai ter sempre gente com ele. Então, ele precisa sempre de uma referência. Sempre tem que ter alguém que vai ser referência. Ele não consegue ser referência, porque ele tem muito medo para isso. Então, sempre tem que ter alguém de referencial, tá? Então, um chefe, ou o pai mesmo, ou um avô, um amigo que é mais... um amigo tipo 8, por exemplo, né? Alguém que seja mais impositor, né? Ele tem que sempre ter alguém que passe segurança para ele, tá? Ele não consegue ser ele o alvo da segurança. Vamos dizer, ele treme nas bases quando ele tem que ser a segurança, tá?
Deixa eu ver aqui. O que mais que eu posso passar pra vocês? Eles preferem evitar os problemas. Então, se ele acha que vai ter algum tipo de conflito, ele nem vai fazer, porque ele não quer arcar com as consequências. Então, ele evita os problemas. Eles podem até ser tímidos, tá? Eles podem até ser um pouco tímidos, ser um pouco reservados, mas eles vão sim se socializar justamente para ter mais gente em volta, para poder ter a segurança com eles, tá? Eles ficam sempre com a mente ocupada para não pensar no pior. Porque senão o pensamento fica sempre no pior, sempre vendo o que são muito ansiosos, então eles veem muito no futuro, né? Sempre o que vai acontecer se eu fizer isso, o que vai acontecer se eu for por aquele caminho, o que vai acontecer se eu viajar, o que vai acontecer se eu ficar, o que vai acontecer se eu comprar aquilo, o que vai acontecer se eu não comprar aquilo. Então, mas ele não pensa pro lado bom, ele pensa pro lado ruim, tá? Ele pensa sempre no que pode acontecer de ruim. São pessoas organizadas, criativas, porque tem que estar tudo certinho ali para ele saber o que está acontecendo justamente por conta do medo. Eles questionam demais os seus pensamentos, as suas decisões, porque sempre está pensando assim, não, mas tá, tudo bem, eu vou fazer isso. Mas e se acontecer alguma coisa errada? Tá certo você fazer isso, vai e faz. Não, não vai e faz. Ele fica pensando e repensando e vendo todos os caminhos errados que podem dar. Então, eles se questionam demais, tá? E não só os seus questionamentos, mas o questionamento dos outros também, se ele estiver envolvido na situação principalmente, tá? Porque ele também quer proteger os outros, ele também quer dar essa segurança para os outros, porque ele acha que o mundo é um lugar... Claro que o mundo é um lugar meio perigoso, a gente sabe disso. Mas o dele é o extremo, tá? É o extremo. Sempre pensando nas piores situações, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. São contestadores, essa daqui eu vou ler para vocês. São contestadores, ficam irritados com pessoas que não previnem desastres ou consideram os desastres muito improváveis. Ele imagina que vai acontecer um desastre, tá? Sei lá, vai cair uma barreira lá na estrada. Se chover, vai cair uma barreira. Você tem que estar prevenido. Tá 3 meses sem chover e sem previsão nenhuma de chuva. Por que você tá pensando na chuva que vai cair a barreira? É mais ou menos isso, tá? É você, Aninha? É mais ou menos isso. Então, sempre pensando no pior, tá? Sempre pensando no pior. Então, vamos lá. Vamos fazer os tics. Motivação, segurança, sempre busca a segurança por conta do medo que sente de tudo que vai acontecer. Mensagem inconsciente é que não é bom confiar em si mesmo. Ele já não confia nos outros, isso já é certo que ele não confia nos outros. Mas se confiar em si mesmo é mais difícil ainda. Essa a mensagem inconsciente que ele tem. A mensagem que ele não ouviu e que ele não sentiu é que você está seguro. Então, é uma criança que nunca se sentiu segura, tá? Diferente do tipo 8, tá, gente? Diferente do tipo 8, que também não se sentiu seguro, mas o tipo 8 é por outra situação. A percepção de vida é que o mundo não é seguro e nenhum lugar é seguro. O desejo é sempre a busca da segurança. O vício é o medo, é a desconfiança de tudo e de todos. Então, ele tem muita insegurança, ele tem muito medo de não ter nenhum apoio, de não ter alguém para ajudar. Porque o medo dele é muito grande, então ele não consegue ficar sozinho.
Então, sempre tem que ter alguém ali para dar um suporte, para ele se espelhar, para ele poder acompanhar, tá? Tanto que a frase dele é aquela frase do escoteiro, né? Sempre alerta, tá? E qual que é o ponto de equilíbrio? O que o tipo 6 tem que fazer? Ele tem que buscar, em primeiro lugar, confiar em si mesmo. Confie nos seus instintos, mas não nos seus pensamentos. Confie primeiro nos seus instintos. Crie a sua coragem. Porque o teu pensamento no tipo 6, ele te boicota. Porque você só pensa no lado ruim. Então, você tem que confiar mais nos seus instintos do que nos seus pensamentos. Então, confie mais em você mesmo. Tá bom? Tudo certo, galerinha? Nossa, eu já tô falando rápido. Vocês estão conseguindo entender? Achei que eu tô falando tão rápido hoje que eu já tô indo pro terceiro já. Geralmente eu vou pro terceiro, tá faltando 20 minutos, hoje falta meia hora. Daí, gente, me conta se tá tudo certo, estão entendendo, quer que eu volte alguma coisa? Que agora eu fiquei preocupada, achei que eu fui rápido demais. Beleza. Alguém aí se identificou com 5 ou com 6, além da minha? Ou quem já tem um tipo já tá com ele ali na cabeça já? Eu sei que tem umas aí que já estão com uns tipos aí na cabeça. O 5, gente, vou ser bem sincera com vocês. Se tiver um tipo 5 aqui, provavelmente ele não vai dizer. Ele não gosta de se expor. Ah, eu não esperei tanto pra começar, né? É verdade. Eu falei mais rapidinho de ontem, né? Então, então eu sei que o tipo 5 ele não gosta de se expor. Então, se tiver algum, vai ser difícil ele falar que ele tá aqui, que ele é o 5, que ele se identificou com o 5, tá? Então, Mari, então já corta esses dois da tua lista. Mantém os outros. Como você não assistiu o de ontem, né? Mas você chegou a ver meu post lá? Chegou a te dar uma clareza? Ou um pouquinho, não sei se você pegou o comecinho da aula, não lembro que horas você entrou. Mas elimina. Então, esse daí não é? Já elimina. Já tira eles da frente, tá bom? Então, vamos para o tipo 7. O tipo 7, como eu sou o tipo 7, eu demorei, sabe? Porque eu não me vejo como uma pessoa otimista. E o tipo 7, a característica dele principal é que ele é uma pessoa otimista e uma pessoa feliz. Mas eu não consigo me ver como uma pessoa otimista. Então eu tive bastante dificuldade de ver, sabe? De me encontrar no 7. Depois eu acabei me encontrando e não tem escapatória. 7 mesmo e pronto, acabou. O vício emocional, principalmente pelo vício. O vício emocional do 7 é a gula. Não é só gula de comida, apesar de que o meu gula é comida. Mas não é só gula de comida, tá? Mas é a gula. Então, tipo 7 é aquele que na infância sentiu como se fosse um abandono da mãe ou um corte do vínculo materno por algum motivo. É engraçado que o tipo 7, ele é um dos que mais podem acontecer no ventre materno. Por causa dessa ruptura, sabe? De mães que rejeitam a gravidez por qualquer motivo, sabe? Então, é um dos que mais pode acontecer até no ventre materno. Mas ele sente essa ruptura. Mas a ruptura não pode ser... Não necessariamente é por algo ruim que aconteceu, tá? Não necessariamente é por isso. Às vezes é porque chegou um irmãozinho e esse tipo, né, 7, viu aquele irmãozinho chegando, pegando o seu lugar com a sua mãe, apesar da sua mãe dar todo amor, todo suporte, ele sentiu essa ruptura com a mãe. Isso pode acontecer, tá?
Eu vou falar o que aconteceu comigo, que eu acredito que seja isso, tá? Não tem como eu ter certeza que foi isso. Mas até lembrei de outra situação, mãe. Até lembrei de outra situação que depois pode até ser isso, né? Que daí demonstrou, né, a minha ruptura. Porque assim, quando eu nasci, a minha mãe teve um problema de saúde e ela não pôde me amamentar. Vou resumir, muito resumido, tá, gente? Ela não pôde me amamentar nas primeiras horas. Como era um quarto tipo de enfermaria, tinha uma senhora no lado que tinha perdido o seu sexto, sétimo filho, eu já não lembro mais, que a mãe falou. E ela perguntou se a minha mãe se importaria de me amamentar, já que ela não estava conseguindo e que, como ela estava ali de novo, né, perdeu mais um filho, ela nunca tinha tido esse prazer de amamentar o seu filho. E minha mãe deixou. Ela fez algo de ruim comigo? Não. Mas isso pode ser, não tem como dizer se é ou se não é, tá? Mas isso pode ser que tenha sido um motivo do meu corte de vínculo. Porque as primeiras horas que eu fui amamentada não foi pela minha mãe, foi por uma outra pessoa, tá? Então, pode ser que seja isso. E daí uma característica, assim, que eu lembro que eu fazia, que daí me veio o negócio, assim, de que realmente eu não tinha um vínculo com a minha mãe, que eu tinha essa facilidade de não ter esse vínculo com a minha mãe, era no sentido que até lembrei do meu irmão, que dele também pode... Eu não sei se meu irmão é tipo 7 ou não, porque tem outras coisas que a gente tem que conversar para saber se é tipo 7 ou não, mas ele pode sim ser o tipo 7, porque quando a gente estava ali na fase de... Eu ainda não estava na idade de escolar, mas ele já estava para entrar. Então, a minha mãe deixava ele na escola, ele ficava chorando, porque ele queria estar com a minha mãe, tá? Então, aí pode ter tido uma quebra de vínculo, que foi o que eu falei. Eu não sei se ele é o tipo 7 ou não, porque eu não conversei com ele, mas aí pode ter tido uma quebra de vínculo, porque ele queria ficar com a mãe. Mas a mãe não ficou com ele, mas ficou com a sua irmã mais nova. Porque eu não tinha idade para ir para a escola. Então, ela ficou comigo e deixou o meu irmão. Então, ele pode ter tido esse conflito. Pode ter sido algo que aconteceu de quebra de vínculo com o meu irmão, por exemplo, tá? E comigo, eu queria ficar na escola. Então, eu chorava porque eu queria ficar na escola. Então, aí mostra que eu já não tinha um vínculo. Por isso que eu acredito, essa história que me veio na cabeça e veio justamente essa semana, por isso que eu acredito que pode ser sim, que a minha quebra de vínculo aconteceu na maternidade. Não é falta de amor, tá, gente? Não é falta de amor, é porque não ama minha mãe, é porque não. Mas é que daí não tem esse vínculo tão forte emocional da perda do que meu irmão sentia. Então, é como se eu já tivesse tido essa ruptura. Por isso que talvez para mim seja mais fácil ter ido para a escola, ter sido mais fácil ir dormir na casa da minha tia, que eu ia dormir direto, meu irmão não tinha tanta facilidade. Pode ser que tenha sido por isso, por causa dessa quebra de vínculo, como se o cordão umbilical tivesse sido cortado muito antes do que geralmente é. Porque o cordão umbilical, ele não é cortado ali, o físico é cortado, mas o emocional demora mais. O emocional não é cortado ali na maternidade, na hora do nascimento. O emocional demora muito mais. E o meu pode ter sido cortado justamente ali naquele momento em que eu precisei ser amamentada por outra pessoa, tá? Isso é um exemplo. Como é comigo, eu resolvi falar. Então, ele é uma pessoa extremamente otimista, é uma pessoa independente, é uma pessoa que busca ver tudo de uma forma boa, sempre demonstrando alegria, bom humor, tenta sempre estar se divertindo, tá? Sempre buscar fazer algo que te agrade. Será que o meu pode ser por eu ser gêmea e por ter que dividir? Com certeza, amiga.
Com certeza, você pode ter encarado que o fato de você, tipo, ter que dividir a sua mãe com a sua irmã, isso pode ter feito você ter esse corte. Isso mesmo. As crianças, geralmente, até mais ou menos por volta de 2, 3 anos, elas ainda se confundem, elas ainda não conseguem não conseguem dividir que elas são uma única pessoa. Elas acreditam que elas fazem parte da mãe, né? Elas não conseguem se enxergar como uma única pessoa. Depois que começa a independência. O corte umbilical. Então, é uma pessoa sempre, né, bem-humorada, sempre otimista, né? Tenta ver sempre o lado bom das coisas. Ai, só porque tá falando de mim, né? Até vou ler aqui, ó. São pessoas encantadoras por causa da alegria, do entusiasmo, expressam muita alegria. Olha que bonito. Ai, Senhor. Tá, só que assim, gente. Como busca sempre o amor, o prazer, a diversão, o tipo 7 demonstra tudo isso, mesmo quando por dentro está destroçado. Porque ele não quer, ele esconde a sua tristeza. Ele mascara os seus problemas. Isso foi mais um motivo que eu vi que realmente eu sou o tipo 7, porque muita gente nem imagina tudo que eu passei. Nem sonha. E quando eu conto, não acredito. Por quê? Porque eu sempre tô rindo, né? Porque por fora a gente tenta sempre demonstrar isso. Eu achava que isso era de criação. Eu achava realmente que era que minha mãe, né? Ai, minha mãe me criou assim. Não... Claro que tem a criação envolvida, é óbvio que tem. Mas é muito mais da personalidade até mesmo do que da criação. Então, a tristeza é minha, não é dos outros. Então eu coloco aquela máscara linda e maravilhosa de que sou uma pessoa extremamente feliz, que tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, mas na verdade por dentro não tá. Muitas vezes são pessoas frustradas, são pessoas extremamente confusas. Por quê? Porque elas buscam prazer imediato. Elas buscam o que é fácil. Porque se começa a complicar demais, se começa a ficar muito difícil, a gente muda. É o tal de pular de galho em galho. A gente é o pular de galho em galho. Por quê? Porque a gente evita a todo custo sentir a dor. Então, tudo o que a gente faz é para não sentir dor. Não sentir dor. Sabe qual que é o país? Qual que é o país que representa o tipo 7? O país que representa o tipo 7 é o Brasil. O Brasil, só você ver como que os brasileiros são vistos no mundo. Esse é o tipo 7. Alegres, brincalhões, sempre fazendo piada com a desgraça, sempre procurando a diversão. Calma que tem a negação, verdade. Tem a negação. Então, são pessoas nesse sentido, de que sempre estão em busca do prazer imediato. Acabou o prazer imediato, pula para outro. Então, é muito difícil de concluir os seus projetos. Muito difícil. Porque todo o projeto tem o seu lado ruim também, né? Elas... Ai, Senhor. Odeiam rotina. Odeiam padrões. Odeiam regras. Acho que até por isso que eu pego e falo, gente, para, não é assim, não tem que ser assim, não tem que estar tudo ali lindo e maravilhoso. É só uma direção. É porque eu odeio regras, eu odeio padrões. Eu acho que sim, tem que ter coisas que tem que ser feitas, mas tem que ser conforme a sua personalidade. Você tem que fazer um planejamento? Tem, conforme a sua personalidade, para quebrar o que a sua personalidade destrói. É por isso que eu não canso.
A gente sempre tá em busca da felicidade, sempre tá em busca do prazer. Só que isso tem um lado muito ruim, justamente porque a gente não termina nada. Não termina nada. É muita iniciativa e pouca acabativa. Sempre, sempre. Imaginam 1001 coisas, são extremamente criativas, tem 1001 ideias, 1001 planos. Não põe nada para funcionar. Fica tudo na cabeça. Fica tudo na cabeça, improvisa tudo e vê tudo e faz tudo, mas na hora de pôr no papel, não coloca. Porque na hora que coloca no papel, vem a dor, vem as frustrações. E o tipo 7 evita isso a todo custo. Evita a frustração e evita sentir dor a todo custo. Todo custo. Realmente é o pular de galho em galho. Pular de galho em galho. Só que o que acontece? Como busca sempre algo diferente, busca sempre novidade, se sobrecarrega demais. Porque quer abraçar o mundo. Porque quer fazer tudo. Porque ele acredita que se ele não fizer tudo, ele vai perder oportunidades. Ele não pode perder oportunidades. Você se inscreve, vou falar de mim, tá? Se inscreve em 50 cursos. Você não consegue fazer os 50 cursos. Você vai ter que ali estipular qual curso você vai fazer. Em vez de ficar feliz de estar fazendo 10, tá triste porque não fez os outros 20. Queria ter feito os 30. Antes de dar certo, já desiste. Com medo que dê errado. Com medo de sentir dor na hora que erra. Começa tudo e mais um pouco, gente. Começa tudo que se possa imaginar. Mas no momento que tem uma pedrinha no meio do caminho, já larga a mão. Só que o que é pior? Bola planos na cabeça para se convencer de que a melhor forma é parar aquele projeto. Que ele está fazendo isso, que ele está parando aquele projeto, porque aquele projeto realmente não é o seu destino. Não, você está parando porque você não quer sentir dor. Então pare de mirabolar ali, ficar colocando coisinha na caraminhola na cabeça, para tentar convencer de que você não seguiu aquele caminho porque realmente aquele caminho não é bom. Não, você não seguiu aquele caminho porque você não quer sentir dor. Você não seguiu aquele caminho porque você tem medo do que vai acontecer. Lembre que ele é da tríade do medo. O 7 é da tríade do medo. Então ele não vai com medo do que vai acontecer. O que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô batendo de frente com o meu medo. Meu medo de exposição. Tipo, 7 não gosta de exposição. Não gosta. Então, é o medo da exposição. É o medo do que vai dar errado. Você acha que eu não tenho medo de chegar aqui e dar tudo errado? Eu morro de medo. Medo das pedras que vão aparecer no caminho. Dos projetos que não vão dar certo. Eu tô morrendo de medo. Mas eu decidi que eu vou com medo mesmo. Eu decidi que a minha personalidade não vai... Meu padrão, minha personalidade eu não digo, meu padrão de comportamento não vai mais me impedir de fazer as coisas. Parei de ficar... Gente, eu fazia cada história na minha cabeça e me convencia daquilo. E me convencia. A ponto de eu não querer ir em tal lugar por medo. E eu ficava 1001 coisas na minha cabeça e eu me convencia que realmente existia uma história para eu não poder ir naquele lugar. Mas é por puro medo. Encontro uma pessoa conhecida na rua, eu me escondo. Por que eu me escondo? Eu tenho medo daquela pessoa não me reconhecer. Eu reconheci. Eu tenho medo do que ela vai falar. Eu tenho medo de como ela vai me enxergar. Eu tenho medo de não estar... Até esqueci a palavra.
Esqueci a palavra. Já lembro. Então, o tipo 7 é nesse sentido, tá? Ele tem a tendência a ser humorista, eu li aqui agora, esqueci desse detalhe. Causa da reprogramação emocional do conhecimento. Sim. Medo do que o outro vai pensar sempre. Sempre. Medo do que os outros vão pensar. Só que a gente toma decisões muito rápido, no sentido assim de que eu vou fazer isso. Quando um negócio te agrada, que sabe que vai dar aquele prazer imediato, não pensa duas vezes, vai fazer. Só que também não pensa duas vezes em desistir. Então não pensa nessas decisões, entendeu? Estão se achando aí, gente? E como eu sou uma pessoa... A gente confia demais nos outros. A gente confia demais nos outros. Demais nos outros. E acredita que os outros são pessoas boas também. Que sempre vão ser boas. Não é bem assim. Então vamos lá pros checks. Sua motivação, ser feliz. Nossa, várias vezes fugi da dieta. Ixi, Maíri. E ainda me convenço que eu tenho que sair da dieta. Motivação, ser feliz. Mensagem inconsciente, não é bom depender dos outros. Tipo, 7 tem muito medo da dependência. Muito medo. E eu tenho mesmo, muito medo. Eu chego a ter crises de pânico se eu acho que eu vou depender de alguém. E é verdade. Pior que é verdade. Mensagens não ouvidas. Você não será abandonado. Muito medo do abandono. Percepção de vida. O que importa é começar. O resto é resto. O que importa é começar. O seu desejo é viver intensamente sem sentir dor. Foge da dor. Em todos os sentidos. Então, seu vício emocional é a gula. Tem muito medo da dor e muito medo da privação. Tem muito medo da privação. Por isso que ele não quer ser privado de tudo que tem no mundo. Por isso que ele quer fazer tudo que tem no mundo. Porque ele tem muito medo da privação. Qual que é o equilíbrio do tipo 7? Ó, Mari, aqui nesse caso do tipo 7, o fato do abandono pelo pai não é que vai fazer a tua personalidade, tá? Porque o tipo 7, ele é muito vinculado à mãe. Ele é extremamente vinculado à mãe. É o único, assim, que dá pra dizer é com a mãe, tá? Então, é o vínculo materno. É o abandono, que sente um abandono da mãe, tá? No tipo 7, ele seria isso. Pode sim você ser tipo 7, mas por outros motivos. Não seria pelo caso pelo abandono do pai, tá? O ponto de equilíbrio. Parar de ir em busca do prazer imediato. Focar nas suas necessidades. Tipo 7 tem muita dificuldade em focar. Então, focar nas suas reais necessidades. O 6 é mais do pai. O 6 é mais direcionado ao pai. É como se fosse assim, o 6 é pai e o 7 é mãe. Mas o 6 não é completamente só o pai, que pode ser a figura paterna, pode ter sido um avô, por exemplo. O tipo 7, ele é a mãe mesmo, ele é até mais a mãe biológica. Ele preza muito na questão da mãe, tá? Não é que é 100%, mas é muito forte a questão da mãe. Então, o equilíbrio do tipo 7 é parar em busca do prazer imediato, saber que vai ter que passar por barreiras. Então, você vai ter que focar nas suas necessidades. Então, você foca nas suas necessidades. Mas minha mãe era jovem, também tive isso com ela. Ela saía muito e sentia muito a falta dela. Tá. O que você vai ter que pensar? Você não viu ainda tipo 2 também, né? Você sentiu que tinha que assumir, que tinha que ser adulta, que tinha que assumir as suas próprias necessidades.
Se você tinha que assumir as suas próprias necessidades, se mostrando adulta antes do tempo, pode ser que seja tipo 2, tá? Então, assim, põe tudo no papel. Elimina os que não tem nada a ver, põe tudo no papel, vê todas as perguntas, porque agora não vai dar tempo, que tem 5 minutos. Vê todas as perguntas que você tem, todas as dúvidas que você tem. Eu vou colocar uma caixinha nos stories, vocês perguntem lá, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, pra daí no dia 7, no dia 15, eu já colocar isso no resumão e ir respondendo vocês até lá, tá? Amanhã a gente vai falar mais da questão das asas, das flechas. Se der tempo, eu vou falar dos subtipos. Foi o que eu falei pra vocês. Além dos tipos, tem os subtipos. Legal, né? Por isso que vocês têm que eliminar o que realmente não tem nada a ver, pra daí a gente focar no que tem a ver e tentar aí desmembrar nesses 2 dias aí que faltam de aula, tá bom? Então, amanhã, flechas, asas, que isso pode dizer alguma coisa pra vocês também, tá? E se der tempo, subtipos, pelo menos dar uma pincelada nos subtipos. E como que dá pra gente ir direcionando isso. E depois amanhã, o resumão. Então, não percam depois da manhã, principalmente, hein? Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Como sempre, tô muito, muito, muito feliz de todos vocês terem participado. Muito feliz mesmo. Vou colocar a caixinha lá nos stories. Respondam, perguntem o que vocês tiverem de dúvida. E eu vou respondendo à medida que eu consigo responder ali pra vocês, tá bom? Beijos! Qualquer coisa pode mandar no direct também, tá? E nos vemos amanhã, às 8, de novo. Que não vai ser o aulão, né? Amanhã vai ser o do curso. Até vou ter que pôr lá nos stories que eu já tinha esquecido, que não vai ser o aulão. Então tá bom, gente. Beijo, meus lindos amados. Até amanhã.